Olá, sejam bem-vindos para mais um Amadcast. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a Assembleia de Condomínio, questões atuais e polêmicas. E para falar sobre isso, estamos aqui com Fábio Barleta. Oi, Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Fábio. Obrigado, é uma honra muito grande. E vamos conversar sobre a Assembleia. Vamos, acho que esse bate-papo aí tem vai ser, né? Vai ser ótimo, porque a Assembleia sempre tem muita coisa polêmica e muita dúvida, né? Sempre. A maioria dos síndicos tem muita dúvida, e condômino também tem muita dúvida, então... Inclusive advogado, né? Porque conduzir uma Assembleia ou participar de uma Assembleia, a gente tem que ter uma presença muito... ter todo um domínio, uma questão ali emocional, e também a gente ter esse pulso firme, né? E até cada um conhecer o seu papel dentro da Assembleia. Nós temos o presidente, com as suas funções definidas, nós temos o secretário, com as suas funções definidas, nós temos a assessoria jurídica para esclarecer ali quaisquer dúvidas dos condôminos. O síndico tem um papel também definido nessa Assembleia, que é para prestar os esclarecimentos. Então, muitas vezes, gera-se uma confusão. Nossa. As pessoas não identificam o seu papel, mas ali cada um bem delimitado e a gente vai conversando sobre isso aí. Então, assim, a turma que já está aí nos escutando, acompanha esse podcast até o final, porque promete, né? Vocês estão vendo aí que a gente vai entender tudo isso, como realmente conduzir uma Assembleia ou participar de uma Assembleia e as questões aí que geram tanta polêmica. Mas antes da gente entrar no assunto, conta para quem não está escutando e assistindo como que foi sua carreira, o início, por que a escolha dessa área, para o pessoal todo te conhecer. Legal. Eu sou advogado já com um bom tempo de estrada, já estou aí há 22 anos de estrada, mas foi em 2018 que eu fiz a opção por trabalhar exclusivamente com o direito condominial. 2018? 2018. Até então a gente tinha um escritório que abarcava todas as áreas, nós fechamos esse escritório e nos dedicamos exclusivamente ao direito condominial. Foi quando eu lancei meu primeiro livro, Gestão Condominial Eficiente. E a partir daí a gente começou a prestar muita assessoria para síndicos. Então veio uma outra ideia, nós constituímos a nossa empresa de síndicos profissionais. E aí nós começamos a dar palestra, começamos a viajar o Brasil inteiro dando palestras, fui convidado para ministrar em cursos de pós-graduação, sempre trabalhando na área do direito condominial. Criei um curso de qualificação de síndicos e agora o segundo livro chegando aí, tem um mês que veio, que lançou. Que foi lançado. E eu já ganhei o meu aqui, Os Segredos do Síndico de Sucesso, alcance o topo começando do zero. Tá aqui, muito obrigada, assim, veio com dedicatória, já dei uma olhada aqui, nossa, fiquei super interessada, até porque eu acho que ser síndico é uma profissão muito difícil, é realmente um desafio. Sim, é uma atividade que demanda, além das habilidades técnicas, do conhecimento técnico, que a gente chama de hard skills, né? As soft skills. Você tem que saber conciliar. O que é uma soft skill? São aquelas habilidades socioemocionais. Então o síndico hoje, ele tem que ter inteligência emocional, pensamento crítico, pensamento criativo, uma comunicação empática. Hoje a gente vive numa sociedade que anda meio perdida às vezes em relação um ao outro, então nós temos que ter uma empatia e isso tudo o síndico tem que estar preparado, porque condomínio são pessoas, condomínio é interação, condomínio é vida, então o síndico tem que saber, além das qualidades técnicas que ele deve possuir, daquele conhecimento que vai ser o alicerce mesmo da sua atividade, ele tem que ter todas essas habilidades socioemocionais, então não é fácil. É desafiador. É uma atividade multifuncional que demanda multiconhecimentos. Então, tem que ter uma sensibilidade, assim, porque o síndico, cada condômino tem uma expectativa, isso diz muito sobre o condômino, e espera que o síndico tenha uma ação e muitas vezes o síndico nem pode tomar nenhuma atitude, ou se tem que tomar, dependendo da atitude que tem que ser tomada, muitas vezes vai desagradar esse condômino. Então, assim, tem que ter essa sensibilidade, essa empatia é importante também para tentar entender ali o que o condômino está passando, mas o síndico também não é o salvador de tudo, porque tem gente que acha que o síndico tem que resolver todos os problemas do condomínio e os seus problemas particulares, às vezes, com vizinhos.
Então as pessoas acabam confundindo muito o papel, né, de que o síndico tem que resolver tudo, do infiltração que tem no seu apartamento ao problema de barulho entre vizinhos. Ou do cachorro. E muitas vezes é uma coisa entre particulares ali, que o síndico não necessariamente teria que entrar. Ele pode até tentar ajudar, auxiliar, mas sempre com essa reserva, né? E explicando bem o papel dele ali. Por isso é muito importante o síndico conhecer os seus deveres. Não só seus deveres, mas também seus direitos. Para ele saber até onde ele tem que caminhar dentro de um condomínio. Porque existem atividades, como vocês bem colocaram, que os moradores entendem que é uma obrigação do síndico e não é na verdade. Então, às vezes, ele pode mediar determinadas questões, mas o exercício dele encerra-se ali. Então, nós já saímos do direito condominial e entramos no direito de vizinhança. Aí não é mais atividade do síndico, é uma relação entre moradores. Então, o síndico também ele tem que ter assertividade para não se omitir numa ponta e também não ser muito impositivo na outra ponta. E sim, assertivo, colocando ali as suas opiniões, defendendo as suas convicções, falando não quando tem que falar não, não baixando a cabeça para moradores. Então, é complicado, mas a turma está aí, cada dia mais se profissionalizando e o mercado está crescente. E tem mercado para todo mundo, inclusive para quem quer atuar como advogado, porque nós estamos aqui 3 advogados na mesa e a gente vem também, né, de uma atuação muito em condomínio, tanto eu quanto a Ana. Eu atuo com direito, eu já sou advogada também um pouquinho mais, menos que você, tá? Mas assim, há um tempinho mais, mas eu tô na área imobiliária desde 2012. Você tá desde quando? Desde 2008. Então, a gente já está na área, tem um tempo de área imobiliária e com uma atuação sempre em condomínio. E o que a gente consegue ver é o despreparo do advogado também no momento das assembleias de condomínio. E assim, e aí, quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram e a gente começa a falar com outros advogados, era muito... Eu parei para prestar atenção no que estava sendo falado, e muitos advogados ensinando e falando assim, ó, você que está começando, jovem, comece pela área de condomínios, porque é uma área fácil. E não é uma área fácil. Não considero uma área fácil. Não é uma área fácil, até mesmo porque quando a gente vai verificar a legislação condominial no Código Civil, nós temos poucos artigos. Então a gente trabalha muito com entendimentos jurisprudenciais, muito com doutrina, que até é uma doutrina ainda escassa. E o advogado que atua nessa área, ele tem que compreender que o direito condominial não é a aplicação fria do texto da lei. Ali nós estamos lidando com pessoas e às vezes nós temos que compatibilizar interesses. Não para engessar um condomínio, nós temos que ter um posicionamento que traga para o condomínio uma segurança jurídica, mas compreendendo também que ali nós estamos trabalhando uma coletividade de pessoas. Então eu vejo o direito condominial muito diferente de outros ramos do direito, onde a gente vai só na tecnicidade, onde a gente aplica a técnica jurídica e a legislação em si. Aqui a gente ainda tem que ter esse jogo de cintura para poder compatibilizar interesses, e isso fica muito claro nas assembleias de condomínio. E entrando assim já na assembleia, é muito comum essa dúvida de quem pode convocar a assembleia, apesar que a lei, né, menciona, mas isso é muito comum, essa é uma pergunta muito recorrente, né? E assim, como que é esse processo de convocação? Esclarece um pouco aí para os nossos ouvintes. Vamos lá, o dever legal de convocação, ele é do síndico. Então o síndico, ele possui essa obrigatoriedade. Mas muitas vezes o síndico ele se omite desse dever. Então a lei confere a 1/4 dos condôminos o direito de fazer essa convocação. Então, na omissão do síndico, 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia. E no caso de uma assembleia geral ordinária, se ainda assim houver uma omissão coletiva, nem o síndico convocou, nem 1/4 dos condôminos chamou essa assembleia, um condômino individualmente pode pleitear ao juiz a designação, a convocação dessa assembleia. Então, nesse caso, só para as AGOs. Então, entrando aí para o pessoal que está nos escutando e nos assistindo também, né? Afinal de contas, agora a gente está no Spotify também com vídeo, mas assim, né, Samuel? Também com vídeo no Spotify, mas assim, para o pessoal entender,
existem os tipos de assembleia. E o que é tratado em cada assembleia? Porque tem muita gente... Hoje, por exemplo, eu recebi uma convocação para uma assembleia de janeiro e que colocou assim, Assembleia Geral Extraordinária para isso, 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 e eleição do novo síndico. Extraordinária. Misturou. Não, só extraordinária. Não é as duas, é só extraordinária. Aí não. O edital tá errado. Vamos lá esclarecer. Vamos diferenciar para ninguém errar isso. Exatamente. Mais. O que é mais recorrente? Então nós vamos trabalhar aqui duas assembleias. Nós temos a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. E qual que é a diferença entre ambas? Na Assembleia Geral Ordinária, a lei ela já determina uma periodicidade e uma pauta mínima de deliberação. Então, qual que é essa periodicidade mínima? Anual. Todo ano tem que ser realizada uma Assembleia Geral Ordinária. E qual é a pauta mínima? A lei fala prestação de contas, apresentação da previsão orçamentária, definição da contribuição dos moradores e, eventualmente, eleger um novo síndico. Por que eventualmente? Porque essa assembleia é anual. Mas a lei, ela fala que o mandato do síndico pode ser de até 2 anos. Então, se o mandato for de 2 anos, ano sim, ano não, nós teremos uma eleição. E, diferentemente, é uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, que aí a lei não traz nenhuma periodicidade, nenhuma pauta. Toda vez que assuntos relevantes tiverem que ser tratados pela coletividade, convoca-se uma Assembleia Extraordinária. Então aí é pauta livre e pode ser realizadas quantas vezes fizerem necessárias. Então, basicamente, essas são as diferenças entre uma AGE e uma GO. E não esquecendo que cada um vai ter que olhar na sua convenção, que ela vai estabelecer a forma de convocação e o prazo para convocação, porque isso é muitas vezes desrespeitado por alguns condôminos, né? Você faz a convocação e não, mesmo a extraordinária, ela não, dependendo do assunto, não demanda poder aguardar 8 dias, 5 dias, mas quando é um assunto que possa aguardar, aí respeitar o prazo também. Isso é importante. E a inobservância desses elementos gera uma nulidade da Assembleia. Exatamente. Então o síndico e o advogado ele tem que entender o seguinte: o nosso legislador, quando trabalhou as questões condominiais, ele fez de uma maneira muito simplista, muito superficial. Ele silenciou sobre vários pontos relevantes do dia a dia dos condomínios. Mas isso não pode ser tido como uma falha legislativa. Pelo contrário, foram lacunas propositais, porque cada condomínio tem uma realidade que lhe é própria. Então o legislador não tinha condição de parametrizar todas as situações inerentes a cada condomínio com realidades distintas. Então ele otorgou à autonomia privada o direito de complementar a lei. E para as assembleias isso fica muito nítido. Forma de convocação, antecedência mínima de envio do edital, prazo entre primeira e segunda convocação, tudo isso deve constar da convenção, isso a lei não aborda. Então sempre que nós formos analisar a validade, a legalidade de uma assembleia, nós temos que ter do lado a convenção de condomínio, porque muitas dessas regras vão estar tratadas na convenção e não na lei. Então isso é fundamental. Questão de procurações, precisa de firma reconhecida? A lei não fala. Você vai procurar na sua convenção. Mais de uma unidade, às vezes um condômino representando várias unidades. Tem convenções que limita o número de procurações. Até mesmo se o síndico pode ser procurador, não pode ser procurador. Então sempre observar, né? A convenção, na realidade, é a lei do condomínio ali, ela não pode ser jamais esquecida. Então, assim, o advogado que for atuar com direito condominial, for chamado por uma assembleia, não tiver tanta interação com o direito condominial, primeira coisa, cópia da assembleia, cópia da convenção de condomínio. Convenção de condomínio, porque tem que ler. Não é achar que já tinha lido de um outro condomínio, vai aplicar, não. É o primeiro pedido que eu sempre falo, tem que pedir a convenção de condomínio para olhar a premissa básica daquele e a do cartório, viu? Porque às vezes acontece de ter uma convenção que eles utilizam há anos, que foi entregue pela construtora e muitas vezes está diferente do que está registrado lá no RI. Ficou-se perdido, isso acontece muito. Então são cuidados que o advogado ele tem que ter. Porque cada condomínio tem a sua regra própria.
inclusive até mesmo no cartório, né, Ana? Porque tem hora que a gente chega no cartório, e o Fábio com certeza já viu isso muitas vezes, você pede a convenção e eles dão uma certidão, e ali fala o resumo das principais cláusulas, e aí no final tá assim, e demais cláusulas da convenção. Não te dá a convenção na íntegra. E ali o condomínio fala, não, o síndico, né, minha convenção é só isso aqui. Não, mas tem aqui as demais cláusulas, ou seja, você tem que voltar lá no cartório e falar, convenção na íntegra. Perfeito. Esse é um ponto de atenção para quem está aí à frente de uma assessoria a uma assembleia. É o primeiro passo ali que tem que ter já de documento para poder orientar, né? Ou comparecer também uma assembleia. Porque às vezes a gente vai assessorar algum cliente, um condômino, e muitas vezes eu já vi advogados indo a condomínios, comparecendo em assembleias, sem ter acesso à convenção e muitas vezes desrespeitando, inclusive, o que está estabelecido, né, no próprio instrumento do condomínio. Na verdade, talvez ter acesso à convenção é mais importante nesse momento do que conhecer as regras do Código Civil. Porque, basicamente, a assembleia e o dia a dia do condomínio vai estar ali na convenção e no regimento interno. Então, as regras trazidas pela lei é a base de sustentação ali do nosso conhecimento, mas tem que ser acompanhada de todo esse regramento interno do condomínio, senão ele não vai conseguir ali prestar uma assessoria adequada para o seu cliente. E você estava entrando só um pouquinho nessa questão das regras. A gente vê muitas convenções de prédios antigos e que trazem porque assim, hoje em dia, com toda a tecnologia, telefone na palma da mão, uma comunicação muito rápida pelo WhatsApp, mas aí quando você olha para a convenção de condomínio, tem regras muito antigas. A carta mediante ou com a publicação no jornal imprensa, e aí, Fábio? Porque a gente está vendo muitos síndicos aí descumprindo a convenção e passando edital, convocando só pelo WhatsApp, não observando que tem que pegar assinatura. E aí, traz pra gente um pouco disso aí. Vamos lá, o primeiro ponto aqui, que é fundamental. Condomínios com convenções defasadas, obsoletas, gera uma confusão muito grande, porque ninguém sabe qual regra efetivamente está valendo. O morador não precisa conhecer regra jurídica, então ele tem acesso ali à sua convenção e acredita que aquilo é válido. E convenção antiga não reflete nem o anseio atual da coletividade, muito menos o posicionamento que a gente vê de decisões dos tribunais. Então é muito importante os condomínios terem ciência de que é necessário passar constantemente por um processo de revisão da convenção e do regimento. Quem faz revisão de convenção e regimento? Advogado. Advogado que atua na área, porque a gente vê muitas vezes o síndico fala, passei para o meu contador fazer essa atualização. Não, gente, isso dá problema, isso vai dar dor de cabeça. Mas vamos lá, então a convenção determina carta por AR, publicação em jornal de grande circulação. Jornal de grande circulação, mas são regras que são desrespeitadas com frequência. Então o condomínio há muitos anos vem fazendo de uma maneira própria, que vai de encontro ou vai de forma contrária ao que determina a convenção. Eu defendo muito aqui a aplicação da suprécio. O que é a suprécio? Para quem ainda está começando aí e não sabe, não está muito familiarizado com essa terminologia. É a consolidação de uma situação fática em virtude do exercício de uma prática prolongada no tempo. Então, se um condomínio que tem uma determinação de convocação da Assembleia, carta por AR, mas durante anos e anos ele faz ali a convocação... Só fixando o edital. Fixando o edital no elevador, então eu entendo que ali se consolidou uma situação fática. Aconteceu a suprécio. O morador, isso acontece muito. Recente mesmo, semana passada, nós tivemos um caso que a moradora foi à Assembleia para poder falar que ela não tinha sido convocada. Então o fato dela estar presente na Assembleia validou a eventual ausência de convocação. É aí também o famoso venire contra facto próprio, vedação ao comportamento contraditório. Ela estava presente, então ela não pode alegar que não tinha sido convocada.
Então são situações aí do dia a dia que ocorrem com muita frequência. E aí, uma base principiológica de direito civil que o advogado tem que, na Assembleia, também estar ligado a esses pontos. Se ela argumenta isso durante uma Assembleia, o síndico vai virar para o advogado que está presente. E aí? O que eu faço? O que nós vamos fazer? Então aqui nós estamos usando uma principiologia de direito civil. Figuras parcelares da boa-fé, venido e contrafacto próprio, supresso. Então, isso também a gente acha que direito condominial são só aqueles artiguinhos ali? Não. Sem dúvida alguma que não são. A gente tem que conciliar com todo o nosso Semana passada eu estava na Assembleia de Condomínio e aí tinha um advogado, eu estava por um condomínio que tem o direito de uso exclusivo de uma área. E está na convenção, então ela tem o direito de uso exclusivo dessa área. E o proprietário anterior a ela construiu um telhado. Tá lá. Regularizou na prefeitura, só não regularizou na matrícula. Mas eles estavam discutindo esse direito de uso. E, além de estar de tudo isso, e inclusive do telhado, tá lá há mais de 15 anos, eu alego o suprécio. O advogado contratado pelo condomínio me vira e fala assim: isso não existe. Aplicar suprécio em condomínio. Vai estudar, doutora. Gente, nesse nível. Só que ele também não é especialista na área. Aí é a falha do condomínio de buscar uma assessoria que não seja especializada na área condominial, porque isso faz uma grande diferença. Você está aí há 15 anos numa área que seja comum, de uso exclusivo, com uma determinação expressa na convenção, eles querem o quê? Demolir? Não, e estava na ata falando. E o síndico anterior assinou na prefeitura para regularizar. Tem a regularização. Não vejo nem como não tem. Ela reverter essa situação. Obteve no Babit, tem a baixa de construção. Então, assim, é uma situação realmente. Mas, assim, me assustou o condomínio. Porque o advogado do condomínio. Conhecimento dele. Eu fiquei assim, peraí. Mas foi um bate-boca, gente. Mas hoje cabe a nós também trazer essas questões. Quando eventual demanda venha a ser judicializada, a gente trazer essas questões. Porque muitas vezes também nós vemos juízes que não... porque não atuam na área condominial também. A mesma teoria da suprécio, muitos... Quando às vezes a gente, em petições, né, quando a gente utiliza essa tese de argumento, muitos juízes às vezes falam que desconheciam. Não aceitam a teoria francesa, enfim, não aplica, aí vão tentando aprofundar e muitos deixam de aplicar. Porque isso a gente sabe que acontece muito, acontece com garagem, a gente tenta aplicar e assim, ainda é bem polêmico, né? Mas eu não vejo uma situação que está consolidada. Há 15 anos, se reverter, sendo que não está prejudicando ninguém, e agora eles estão querendo que ela pague um rateio maior. Não, que ela indenize pela área. Não, o rateio ela de uso, né? Então, o direito condominial, ele está em evolução. E aí, depende da gente trazer isso, porque e demonstrar, tô na área há 22 anos, vocês também têm uma estrada já bastante interessante. Ninguém viu direito condominial na faculdade. Não. Acredito que mesmo recentemente não existe uma cadeira de direito condominial. Não, creio que não. Creio que não. Eu desconheço. Talvez ali o tem imobiliário. Algumas faculdades têm alguma graduação. Mas eu acho que não. Algumas como optativa. Que aí tá igual registrado também. É só pincelada. Muito superficial. Você vê que a gente sai da graduação, a gente sabe que existe condomínio e tal, até porque a gente mora em um condomínio, mas sem imaginar pessoas que nem moram em um condomínio, nem se atentam a essa questão, só mesmo quando vai vivenciar. Então, realmente é uma questão que não tem na graduação, vai ter sempre em cursos mais especializados e ainda há uma carência. Porque sim, você talvez vê que por isso foi por tanto tempo negligenciado. Quem se interessava em mexer com condomínio? E assim, E hoje a gente vê muita gente interessada em atuar nessa área, porque percebeu que é um nicho de mercado, um nicho de mercado legal. Não, e um nicho de mercado legal, porque olha quantos condomínios existem, né? Então, se a gente olha, sim, 30, tem condomínios de 300, 600 unidades. É uma cidade. Sim.
E a gente vê, né, cada vez mais ganha força a advocacia condominial. Ela já está meio que dissociando do próprio direito imobiliário. Sim. Ela já está criando, eu pelo menos vejo essa solicitação, essa movimentação do condominial, meio que já dissociando do imobiliário, porque realmente é uma vertente que demanda mesmo uma atenção maior. Com contornos próprios. Claro, então, porque é diferente. Precisa, sim, dessa dissociação, desse distanciamento, porque ali a gente tem uma realidade, talvez é a que mais se afaste dos outros ramos do direito imobiliário, é o direito condominial. Então eu acredito que é uma área. Que é uma área, eu também acredito. E assim, na verdade, nem todo advogado imobiliarista sabe atuar condomínio. Pouquíssimos, né? São até poucos mesmo que atuam. Nem todos, porque muitos vão, às vezes, por regularização, locação, vai pegando outros nichos e o condomínio, às vezes, até porque saber que é árduo, a gente que atua na condominial, a gente sabe que é realmente uma advocacia mais combativa, é mais conflito, então não é tão simples. Não é fácil estar ali todo dia no condomínio, mesmo para quem assessora o condomínio. Você tem quantos clientes? 60, 300? E eles querem conversar com o advogado do condomínio. Sim. Então não tem como, é o seu advogado, então não tem jeito. Então realmente demanda muita energia. Então é importante. Não, o próprio Silvio Cupertino teve aqui e falou, todo mundo quer falar comigo. Então assim, é difícil. E você tem que criar também um lado mediador. Claro. Porque a gente trabalha muito com mediação dentro do condomínio, fazendo uma composição de interesses entre moradores para evitar judicialização. Então, isso também é uma habilidade que o próprio advogado tem que ir construindo. Ele tem que ter ali uma vertente forte de mediação quando ele atua com o direito condominial. Porque muitas vezes a gente consegue resolver e gerar uma pacificação dentro dos condomínios colocando aquelas partes que estão brigando na mesa. Expondo ali os pontos. Chama o síndico, chama quem está em conflito e ali a gente consegue resolver, não precisando recorrer ao judiciário, não precisando judicializar determinada demanda, porque são vizinhos, né, gente? Querendo ou não, é ali sua são casa. pessoas que vão conviver. Vai encontrar diariamente. Virando a cara pro outro no elevador. Não, sim. E ter um clima, amistoso no condomínio é muito melhor, porque você entra no elevador quando tem dois condôminos e às vezes chegam a vias de fato, você vai cruzar com ele é seu vizinho, não tem como você fugir dessa situação, a não ser que você mude. E aí você tem que mudar porque você desentendeu. Acho que a gente tem que saber ali resolver o conflito e tentar conviver. E nós somos partes. Para tentar amenizar essa situação. Nesse processo de harmonização e compatibilização de interesses. Então, assim, a questão da mediação é um dos segredos, né, do síndico do sucesso. Sem dúvida. De saber essa composição. E também do advogado de sucesso, né, que Sim. quer advogar com condominial aí. Para tentar resolver esse conflito ali, porque muitas vezes só buscar o judiciário, que a gente sabe que já está muito abarrotado, não vai ter uma solução imediata. Então vai ficar anos ali e aquele problema que poderia ter sido resolvido com alguns meses, fica 3, 4, 5 anos. Mas, e na verdade o que a gente observa dentro do condomínio também é muita falta de diálogo, né, Fábio? Muita falta de diálogo, as pessoas estão se distanciando. E aí uma outra habilidade também do advogado, uma comunicação empática. A gente tem que conseguir, porque o que acontece muito, o que eu vejo muito, você está conversando com uma pessoa, ela não está te dando atenção, ela já está pensando o que vai te responder. Então ela não está ali atenta ao que você está falando. Então isso traz uma sensação de, poxa, não está nem aí para o que eu estou dizendo. Então a gente tem que aprender a escutar para poder formar nossa convicção, para poder responder de forma objetiva. Então, a comunicação é uma das falhas que existem hoje dentro dos condomínios. A comunicação é uma das falhas que existe entre o jurídico e o condomínio. Eu percebo muito isso. Às vezes, a gente não consegue compreender na essência qual é a demanda para a gente dar uma solução adequada. Nós estamos falando aqui de mediação. Às vezes, a mediação é o caminho, mas a gente, por não entender exatamente o que está acontecendo, a gente já vai por uma judicialização. Então, tudo isso, hoje as habilidades socioemocionais são as habilidades do futuro para qualquer atividade. Para um engenheiro, para um médico, para um advogado, para um síndico, para
qualquer atividade hoje nós temos que ter essas habilidades socioemocionais, e a comunicação empática, saber ouvir, não apenas escutar, isso é fundamental para a nossa profissão, não tenho dúvida. E saber ouvir com uma atenção e entender realmente, isso é importante que você falou. Qual que é a demanda, qual é a expectativa que aquele cliente ou condomínio quer. Porque muitas vezes é uma coisa mais simples e às vezes o que é apresentado de solução pelo advogado é judicializar, e muitas vezes há uma outra alternativa que vai ser muito mais rápida e que vai dirimir aquele conflito ali e resolver a questão. Às vezes o próprio morador não consegue expressar adequadamente a sua demanda. Ele não consegue expressar efetivamente o que ele quer, então também cabe a nós tirar isso ao advogado extrair isso e mostrar, olha, não vá por esse caminho que você está me passando, tem esse outro caminho aqui que é muito menos penoso, muito menos árduo. Então, isso tudo faz aí parte do nosso dia a dia, que a gente tem que ir cada vez mais treinando. Isso é uma habilidade. Isso é uma habilidade. Toda habilidade é treinável. Então, isso é importante. Uma dúvida também que é muito recorrente é se o inadimplente ele pode participar ali da convocação desse 1/4. Isso é muito comum, né? Na verdade, eu acho que é até mais comum, e aí eu vou só complementar a pergunta, até se ele pode participar da Assembleia, porque tem gente que fala que ele não pode nem estar no ambiente da Assembleia, ou se ele não pode só votar. Então tem essa dúvida, que eu acho que é uma dúvida de muita gente que vai estar nos escutando. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui então um pouquinho essa questão do inadimplente. Nós falamos antes que se o síndico não convocar, 1/4 dos condôminos convoca a Assembleia. Você me perguntou se o inadimplente pode integrar esse quórum de 1/4. Então o que a lei fala? Que é direito do condômino votar na Assembleia, participar e votar na Assembleia, estando quite. Então, quando a lei fala esse artigo, ela não adjetiva ou complementando, né? Porque a pergunta foi outra. 1/4 dos condôminos, a omissão do síndico, 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia. Ela não adjetiva esse condômino de adimplente. E lá do outro, ela também não traz nenhuma ressalva, salvo os inadimplentes. Então aí, usando algumas premissas do direito, né? O que a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir. E quando tem uma limitação de direito, a interpretação ela tem que ser restritiva, eu entendo que sim, que o condômino inadimplente ele pode integrar o quórum de 1/4 para convocação de uma assembleia. Se ele, até o momento da assembleia, quitar o seu débito, ele vota. Se não, ele não vai poder votar. Pode participar da assembleia o inadimplente? E aí nós temos 3 linhas de pensamento. Uma primeira, mais branda. Ele pode participar, pode dar a sua opinião e não pode votar. Lado oposto, ele não pode estar nem presente na Assembleia. E uma intermediária, que é a que eu acredito ser a mais adequada. Ele pode estar presente na Assembleia, mas ele não manifesta. Então ele não emite opinião e não vota. Para mim, essa é a construção que melhor se alinha ali. A gente não é nem tão permissivo, nem tão radical. Mas aí a gente está usando uma interpretação do verbo participar, né? E aí quando a gente vai interpretar, a doutrina vai abrindo correntes. A gente não tem como cravar uma resposta. É isso. Eu também sigo a sua linha, que eu acho que pode estar presente, mas não pode manifestar. E você, Ana? Não, eu acho até que pode manifestar, porque dependendo do assunto ele tem, né? Ele pode opinar, ele não vai votar, ele não vai ter peso, mas dependendo do assunto, às vezes alguma coisa que possa estar ligado a direito de ele, propriedade, alguma coisa que está ligada a direito de propriedade, eu entendo que ele poderia participar. Não votando, mas participando. Entendi. É porque eu trago o verbo participar como influenciar na decisão. Acaba que influencia, Então, a gente não pode influencia. descartar. Se ele emite uma opinião, outras pessoas escutarão. Emitindo opinião, ele está gerando um convencimento. Às Sim. vezes ele está gerando um convencimento que lhe é favorável. Né? Então ele está influenciando a tomada de decisão. Então, a minha interpretação do verbo participar vai mais nesse sentido. Influenciar uma tomada de decisão. Mas e se ele tem um débito e ele foi lá e parcelou? Fez um parcelamento, paguei sua entrada.
Briga boa. E aí? Boa. E aí? Pode votar? Pode E aí votar. não é nem participar, é votar. Vamos lá. Tem a turma, aqui também tem duas turmas. Tem a turma que fala que pode. E qual que é a justificativa? Eles utilizam o Instituto de Inovação Objetiva. O que é a inovação objetiva também, para quem não conhece muito bem o termo? É quando você constitui uma nova obrigação em substituição à primeira. E aquela primeira obrigação ela fica extinta. Então a turma que entende que pode votar defende o seguinte: firmou o acordo, extinguiu aquele débito originário. Então, se ele tiver em dia com as parcelas do acordo, ele está apto a votar. Eu, na verdade, não vou por essa linha. Para mim, o parcelamento é um mero facilitador do pagamento. Então, vamos trazer de novo. São direitos do condômino, participar e votar na Assembleia, estando kit. O que é kit? Kit é desobrigado, isento de dívidas. Quando você formaliza um acordo, mesmo que você venha pagando ali as parcelas do acordo em dia, ainda existem parcelas pendentes. Entendi. E onde há uma obrigação pendente, não há quitação. Então eu vou novamente dentro do termo, usando aí mais um sentido literal, o kit. Não tá aqui. Porque existem parcelas a serem cumpridas. E onde há uma obrigação a ser cumprida, não está. Eu vou ser bem sincera para vocês. Eu tinha o pensamento contrário, mas vou refletir sobre isso. Porque eu acho que realmente tem lógica. Mas eu tinha um pensamento contrário, assim, um posicionamento contrário. Pagou uma entrada 30% da dívida ali e o restante mesmo parcelado. Ele permanece. O que acontece muito com a dívida em aberto. Se tem alguma pauta, algum item de pauta que interessa ao inadimplente, ele firma um acordo, paga a primeira parcela, descumpre. E volta a não pagar o termo do acordo. Então isso acontece muito. E quando a gente vem nessa segunda linha de pensamento, a gente evita também justamente essa essas postura. práticas, essas manobras. Mas vamos lá, vamos votar, mas tem vou refletir sobre isso. Acho que eu tô até com a carinha de refletir, mas eu vou refletir sobre isso, com certeza. E assim, voltando àquele caso do edital de convocação que eu recebi hoje, né? Da falta de cuidado ali da Assembleia, que seria, na verdade, ordinária. Extraordinária, que na verdade seria ordinária. Quais os cuidados para elaborar um edital de convocação? Porque assim, tudo inicia no edital de convocação. Tudo se inicia pelo edital. E o sucesso ou fracasso da Assembleia depende do edital. E se a gente for observar quais as maiores discussões e causas de nulidade de Assembleia no Judiciário? Vícios de edital. Então, alguns detalhes devem ser observados. E aqui eu queria pontuar alguns. O primeiro, todos os condôminos devem ser convocados. Só que o que o pessoal confunde aqui? Condômino não é morador. Condômino é o proprietário e aqueles a ele assemelhados, por lei. Então muita gente acha que eu vou mandar enviar o edital de convocação para o morador, para um locatário, e que eu estou cumprindo a minha obrigação. Não. Você tem que encaminhar para o condômino. O condômino é o proprietário. Um outro erro que a gente vê bastante na redação de um edital: itens de pauta. O item de pauta ele tem que ser bem detalhado, porque só vai poder discutir e deliberar aquilo que consta do item de pauta. Então, se você coloca, vamos deliberar hoje sobre a pintura do Espaço Kids. Deliberou. Vai ser verde, com tinta tal, tal, tal. Qual a forma de pagamento disso? Vai ser taxa extra? Vai ser taxa ordinária? Vai tirar do fundo de obras? Não sei, isso não constou da pauta. Então pintura do Espaço Kids e forma de pagamento, ou forma em que serão realizados esses pagamentos. São detalhes, mas que pode gerar discussão futura. Porque depois eu questiono, não tinha nessa Assembleia falando de taxa extra. Seria? Está aqui a ata instituindo uma taxa extra.
Se eu soubesse que tinha uma taxa extra, eu teria participado da Assembleia. Então são detalhes. Um outro ponto que a gente tem que ficar muito atento. Assuntos gerais. Muitos condomínios ainda no edital de convocação coloca a cláusula assuntos gerais. É proibido? Não, não é proibido. Mas a gente tem que ficar atento. Que o que for tratado na epígrafe assuntos gerais tem efeito meramente informativo. Não tem efeito deliberativo. A gente só pode deliberar, definir o que consta efetivamente da pauta de convocação. Então aqui são alguns detalhes, e a gente já viu isso tudo. Eu vou até além, quando você deu o exemplo da pintura do espaço Kids, é muito comum. Pintura de tal espaço, mas muitas vezes eles querem mudar a cor e não mencionam. Se é pintar, eu como condomínio, vai pintar da mesma cor. Nem vou nessa assembleia. Vai manter. Aí de repente você sai, tá lá, verde. E antes era cinza. Não, mas verde eu não queria. Tava escrito que ia mudar a cor? Não tava. É alteração de cor. Então né? não é só pintura, mas se estiver alterando, porque aí vai envolver fachada, enfim, tem que tomar esses cuidados, que às vezes, não, pintura e forma de pagamento, mas pintura com a mesma cor, tudo bem, aí não tem que ficar mencionando que é a mesma cor. Mas se há uma intenção de modificar cor, aí eu acho que tem que estar específico no edital, inclusive a modificação da cor, porque a pessoa tem direito de votar, de discordar. Sim, sim. Sim. E é por isso que o advogado tem que ficar muito atento quando redige um edital, porque nós não podemos ser uma mola propulsora de briga de Nulidade, e nulidade de uma assembleia por uma falha nossa. Então, talvez um dos pontos principais na elaboração de um edital é entender qual a demanda do condomínio, o que efetivamente vai ser trabalhado naquela assembleia, para ele poder descrever ali de uma forma clara, mais objetiva, detalhada possível, sem deixar margem para dúvidas. E aqueles detalhezinhos, eu já vi muita questão ser discutida de preâmbulo. O edital da Assembleia não falava onde seria realizada a Assembleia. E o juiz entendeu, olha, tem 2 salões de festa, como não detalhou, obviamente o morador podia ter ido num, tá vazio, vou no outro. Mas quem quer impugnar, arruma argumento. E o juiz entendeu que houve um vício de convocação, porque não tinha expresso o local da realização. São pequenos detalhes que às vezes vão anular uma deliberação que às vezes tinha um coro expressivo, que era significante, então assim, relevante para o condomínio, aí paralisa tudo, justamente porque não observou essas questões. Esses detalhes que precisam, e assim, quando a gente conversa com os síndicos, a gente realmente tem que extrair deles o que ele pretende tratar, porque às vezes o síndico, eu quero discutir isso, mas o que exatamente você pretende? Porque dependendo, se você mencionar de uma forma muito ali, só um assunto genérico, não vai conseguir deliberar ou vai ter que gerar uma nova assembleia justamente porque aí você vai para a assembleia, a gente não vai poder tratar isso não. Eu já impugnei, não, a gente não pode tratar sobre isso, não tem edital. Aí às vezes o condomínio está assessorado, a síndica olha para o advogado e o advogado fica com aquela cara assim. E ela vai dizer, como assim não está? E não está. Não está, a gente não pode deliberar sobre esse assunto. Às vezes a gente vai representando um condomínio, às vezes eu não tenho nem autorização para votar sobre aquilo ali que eles estão com a intenção de votar. Então, uma coisa é o condomínio estar junto e outra coisa é ele. Às vezes a gente vai sozinho representando o cliente. Aí, não tem decisão agora para poder falar sobre isso. Tem que ligar para o cliente, enfim. Não está no edital. Não tem como. E uma coisa que nós já falamos anteriormente. Tá ali com a convenção do lado. Porque o que é praxe quando a gente elabora o edital? Primeira chamada às 19, segunda chamada às 19h30. Mas tem convenção que determina o lapso de 1 hora entre uma convocação e outra, entre uma chamada e outra. Então são detalhes. E aí a gente volta naquela. Olha a importância aí da nossa convenção aqui do lado. Pode parecer bobagem, mas é isso que vai gerar a nulidade de uma assembleia. Eu acho importante também sempre colocar a questão, se a procuração, assim, na nota de rodapé, se a procuração, eu gosto de colocar, se tem que ter reconhecimento de firma, se não vai ter que ter
reconhecimento de firma, ou, por exemplo, se tem uma questão da prestação de contas, onde que os condôminos vão poder verificar aquelas contas, porque assim, tem muito, e aí indo por condomínio, né, desculpa, eu indo como advogado de condômino, a gente muitas vezes chega lá e se depara com aqui as contas passando, peraí, cadê os recibos? Porque muitas vezes o condomínio não tem, ali no âmbito de uma assembleia, você não tem como conferir. Quando tá passando, ainda tá bom. O problema é quando ele Não chega e fala assim, nada, as pastas estão aqui. Quem vai pegar Ninguém. 12 pastas desse tamanho durante a assembleia? Tem muita convenção que exige que na AGO, quando for prestar contas, junto com o edital tem que ser encaminhado pelo menos um demonstrativo de receitas e despesas ali anual. Isso já tem a previsão orçamentária, tem que ser encaminhada junto com o edital de convocação. Então, algumas convenções trazem essa exigência e tem que ser cumprida. Porque, de novo, o morador que quer criar caso, ele vai criar caso. Vai criar caso. No detalhe. Vai no detalhe. Exatamente, e assim, eu acho que essa questão da convenção tem que ter muita habilidade, né? O advogado precisa de muita habilidade realmente para... Tem que ter essa atenção, esse cuidado mesmo de ler o que está previsto na convenção, elaborar o edital de acordo com... Não é pegar o modelo lá que já está pronto, tentar adequar e exatamente colocar o que vai ser deliberado justamente para evitar qualquer questionamento posterior. O copia e cola ainda é um problema, né? E assim, e também ali porque tem isso, os síndicos entendem que o que não tiver aqui está no assunto gerais, é o que ele bem colocou, né? Que tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar mais muito informativo. cuidado. Às vezes a gente percebe, vamos falar, sei lá, às vezes eles tratam muito sobre os empregados do condomínio, é muito comum tratar em assuntos gerais. Tem tal coisa, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, fulano ajuizou uma reclamação trabalhista, enfim. Eles informam muitas coisas e às vezes tentam deliberar, nós vamos contratar um advogado. Aí quando você vê, tá contratando escritório de advocacia, já lá tudo nos assuntos gerais, porque estava informando um assunto e ao mesmo tempo já está tomando decisões seguintes relacionadas ao 2 itens de pauta, 10 decisões tomadas, 8 Tudo em assuntos gerais, exatamente. E, na verdade, não é para isso que serve assuntos gerais, né? Não, então, é para tratar até mesmo, para desenhar uma próxima assembleia. O que nós vamos trabalhar numa próxima assembleia? Quais são as sugestões aqui? Estou trazendo algumas informações do condomínio, o que vocês sugerem para uma próxima pauta? Então, isso tudo vai nos assuntos gerais, mas não se delibera nada. E assim, e tipos de quórum? Que é um assunto também que sempre gera muita polêmica. Muita dúvida. Vamos lá, explica um pouquinho, fala aí para quem está escutando, porque esse assunto eu acho bem importante. E a lei ela traz várias nomenclaturas, né? Então nós temos quórum de instalação, quórum de aprovação, dentro de quórum de aprovação nós temos maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada. Mas aqui, vamos lá, bem simplista. O quórum de instalação é o número de pessoas necessárias para que a assembleia possa iniciar. Então em primeira chamada, metade mais um das frações ideais. Nós temos isso? Começa a assembleia. Não tem, temos que aguardar a segunda chamada. Isso é o quórum de instalação, o número de condôminos presentes para que a assembleia possa se instalar. E o quórum de deliberação é o número de votados convergentes para que determinada deliberação seja aprovada. Então vamos lá. A regra, maioria simples. Então o que a lei não falar de forma diferente, decide-se por maioria simples. Metade mais um, aí de uma forma, se a gente fosse falar primeiro o número inteiro, depois da metade, mas metade mais um dos presentes em assembleia. Na maioria absoluta a gente muda o referencial. É metade mais um da totalidade dos condôminos. Então a gente não olha mais para os presentes, a gente olha para a totalidade dos condôminos. É um quórum mais elevado. Então, realização de uma obra útil, por exemplo. Maioria absoluta. Maioria qualificada, geralmente aquele quórum fracionado. 2/3, 3/4. Vamos alterar uma convenção de condomínio. Então nós precisamos de 2/3 dos condôminos. É um quórum qualificado. E a unanimidade, 100% dos condôminos. Então nós temos também que ficar atentos
ao atingimento desse quórum, que às vezes também o pessoal faz uma deliberação e interpreta. E a grande dificuldade aqui é a gente conseguir identificar determinada demanda em determinado quórum. Então, esses dias eu fui questionado, queremos instalar uma portaria virtual no condomínio. Isso tá bem comum esse assunto. Qual que é o quórum de deliberação? Maioria simples, maioria absoluta? Qual que é o seu entendimento? O meu entendimento é que, quando a gente fala em portaria virtual, o que nós estamos discutindo? A remoção de um porteiro físico para um ambiente fora do prédio. Questão de segurança. Sim. Então, a ideia central da portaria virtual, segurança. Para segurança, a lei impõe algum quórum específico? Não. Então a gente cai na regra geral, maioria simples. Salvo se tivermos que fazer alguma obra. Vamos fazer uma obra que vai afetar a estrutura. Porque... Então a gente, para a obra, a gente usa o quórum legal, seja ela necessária, útil ou voluntária. Porque faz aquele... como se fosse o primeiro portão, o segundo portão, esqueci o nome daquele estado. Eclusa. Eclusa. Mas a eclusa eu entendo que não caracteriza uma obra. Aí principalmente se for uma eclusa de vidro. Já tem a primeira nota, só coloca que não vai afetar ali a harmonia estética da fachada. Então, nós estamos considerando que não está havendo uma alteração de fachada. Colocou uma segunda porta de vidro para fazer eclusa. Eu entendo que isso não afeta a natureza do quórum ser maioria simples. Mas, tema em construção. Cada um vai ter uma... O que você acha? Se for só o vidro, também não entendo que tem que ter quórum qualificado. Não. Mas só para instalação da Assembleia... Só tirar o porteiro físico para o virtual. Também a maioria simples que está lá presente. Não vejo nenhum problema, não. Agora, se for mudar a estrutura da portaria com uma obra mesmo, por alguma razão tem que fazer alguma adaptação, aí vai entrar num quórum qualificado. Mas aí por causa da obra, como ele bem mencionou. Mas se a gente jogar essa pergunta no Google, você vai achar unanimidade, você vai achar 2/3, você vai achar maioria absoluta. Eu penso diferente. Eu penso que a maioria absoluta. O que menos vai achar... Na maioria qualificada, perdão. Maioria qualificada. A modificação. Maioria qualificada. Nós temos tudo. Eu penso diferente. Eu acho que impacta toda uma sistemática do condomínio, muda muito. E assim, eu acho muito complexo, porque você tira você muda a rotina do prédio. Não, vai mudar, mas é uma adaptação. Gera-se um impacto. E como a gente resolve esse impacto? Os moradores descendo para participar da Assembleia e dar a sua opinião. No meu modo de ver, não é o impacto no dia a dia que vai gerar um aumento do quórum. Então, os moradores que não querem a portaria remota, que desçam e votem contra. Até porque desvaloriza muito também o imóvel. Minha opinião. A gente sabe que a maior despesa do condomínio tem um impacto. O encargo. Tem um impacto financeiro muito grande que gera uma economia muito grande. Essas portarias, que pode gerar uma melhoria dentro do condomínio. Tem muito condomínio que está fazendo essa opção, justamente porque o que a gente gasta com os porteiros, são 4 porteiros. Sim. E mais mais a faxina. A portaria. O que a gente gasta, muitas vezes tem uma área lá que está vazia, que está sem nenhuma utilidade, que eles agora, a gente quer fazer agora um playground, a gente quer fazer isso, e aí com esse dinheiro a gente vai aplicar e vai fazer. Então, assim, são alternativas que os condomínios estão buscando e que vai ainda manter a segurança. Eu sou muito favorável. Até a portaria virtual, tem condomínio, eu acho que adequa bem. Aí, assim, vai ter mas eu gosto de conversar com o porteiro, que ele olha quem é que está chegando. É mudança. Toda mudança mas tem o que eu percebo aqui que seria de interessante, se eu sou contratado desse condomínio, eu vou falar maioria simples. Se tiver pelo maioria qualificada. Então, nós não temos uma uniformidade de entendimento em lugar nenhum. O que é importante? Que o advogado saiba defender a sua posição.
que ele tenha uma justificativa técnica para defender. Por que eu estou falando maioria simples? E vou dar minha fundamentação. A Elisa, ela vai dar a fundamentação dela para defender a maioria qualificada. Porque, gente, assembleia, para advogado, surge perguntas de tudo quanto é jeito e que às vezes você nunca parou para pensar naquilo ali. Então você tem que ter um raciocínio muito rápido para dar uma resposta fundamentada. Não tem essa resposta fundamentada? Vou verificar e respondo depois. Porque eu acho que vai muito pela utilização, da forma de utilização, muda. Pode ser que alguns condomínios entendam que vai melhorar, mas outros entendem que vai ter. A gente vai entender que vai piorar. Vai piorar. O porteiro físico. Eu entendo que ainda é portaria. Então, sendo virtual ou física, para mim é portaria. Então, é portaria, só tirou o porteiro daqui e colocou lá uma sala vendo no monitor. Só mudou isso. Mas é uma pessoa monitorando do mesmo jeito. Só não está ali, olhando a pessoa que está entrando no condomínio. Por isso, não o quórum qualificado. Mas isso aí, a gente ficaria aqui 3 horas de debatendo. E se puxar mais 3 advogados, vão pensar de ter diferente. Tudo diferente, quórum diferente. E falando um pouquinho da procuração, conta pra gente questões polêmicas envolvendo as procurações, o que tem que ter de cuidado, como constar isso na ata, sempre em relação ao que, né, o síndico pode pegar a procuração, ou tem limitação, que é uma questão muito... o síndico pode ser procurador de vários condôminos ou não, ou eu ter uma procuração de várias pessoas. Ou vedação, porque tem convenção que tem essa vedação. Isso aí a gente vai cair naquela questão. Vamos ter a nossa convenção ali do lado, porque todas essas regras estarão na convenção. Firma reconhecida, precisa, não precisa? Está na convenção. A lei fala que pode ser por instrumento público ou particular, então beleza, isso não tem problema. Tem vedação, eu posso dar 10 procurações, 10 moradores podem dar procuração para a Ana representá-los? Via de regra, sim. Nós não temos uma limitação legal. Se tiver essa limitação... Tem que estar na convenção. Eu vou me candidatar a síndico, eu posso pegar 10 procurações num condomínio de 15 pessoas? Posso. Se não tiver uma vedação na convenção, eu posso. É ilegal? Não é ilegal. Pode não ser ético. Pode ser antiético. Eu pegar 10 procurações para votar em mim mesmo. Mas nós não temos legalidade nisso. Mas... cabe à coletividade, a lei conferiu à coletividade essa autonomia. Quer limitar? Limita. Posso passar a procuração para um conselheiro? Depende. Se não tiver uma vedação na convenção, pode. O que acontece muito em assembleia? Está ali, apertadinho. Os moradores começam a ligar. Passa a procuração, e começa a chegar a procuração pelo WhatsApp. Aquela procuração que chega ali no WhatsApp, tá assinadinho, a pessoa assinou, bateu uma foto e mandou, vale? No grupo individual? Não, mandou... Para o procurador. Eu passei uma procuração para Ana, tirei a fotinha ali, assinei. Mandou para eu. Olha, eu tô aqui com a procuração dele. Tá ali 10 a 10, a Ana só levanta aqui, ó, chegou a procuração do Fábio. Vale? Entende? Você acha que não? Não, depende da convenção. Depende. Eu costumo validar. Olha, Fábio, eu até estava pensando assim, por isso que eu perguntei se é no privado ou se é no grupo. Porque se temos um grupo do condomínio e aquele número de telefone da Ana, a Ana é condômino, eu sou síndica, tá ali, e a Ana vai ali e manda essa procuração no grupo, veio dela. Mas simplesmente o procurador chega lá e tá aqui. Não, se estiver no grupo, eu até validaria. É uma boa. Então chegou, você fala assim, manda no grupo. Confirma, Porque aí você confirmou a pessoa que realmente tá realmente. Porque na realidade a assinatura você não vai conhecer, você não tem como saber se é da pessoa. Mas também isso acontece na procuração física. Mas você vai estar secretariando. Se tiver confirma reconhecido, tudo bem. Mas e se não tiver? Você vai ser presidente de uma secretária de uma assembleia. Se eu te der uma procuração, você não sabe se foi eu que assinei ou não.
Então vai muito na... E o que acontece muito é que muita convenção é omissa com relação a reconhecimento de firma. E é Muitos exatamente não por falam. isso, assim, eu tomo Sim, cuidado como? se eu tiver pelo condomínio, na hora de elaborar, e se, né, óbvio, se tiver sido eu que elaborei o edital, colocar que as procurações serão impressas assinadas com reconhecimento de firma. Original com reconhecimento de firma. Só assim para realmente aceitar. Mas isso, ali eu acho que aí você encerra uma discussão que Você na convenção colocou no omissa. edital. Se consta do Tem edital... uma orientação. Perfeito. Agora Você sim. orientou como Você vai os moradores aceitar. devem agir. Agora, se não fala nada no edital, e aí a convenção é omissa, chega lá, procuração da Elisa, Ana Paula está representando, não sei se é Elisa, se não é, mas também não vai poder falar que não é. Sim. Vai ter que aceitar. A única pessoa que pode negar aquela A própria assinatura Elisa. É ela mesma. é quem assinou. Ou Quem não está ali com quem assinou. É assim, eu já passei por cada situação em Assembleia de Condomínio, porque assim, Assembleia de Condomínio parece que é outra terra, né? Outro mundo. E já estava com um cliente, então eu não fui sozinha, eu não estava representando, eu estava acompanhando. Acompanhando. Discutir. Não, Ana, não tem como discutir. Mas a procuração, você está do lado dele. Não, eu fui sem procuração, mas com o cliente. Ah, não tá. levei a procuração. Entendi. E aí eles não queriam que eu Você participasse, permanecesse. não permanecesse, porque o cliente mesmo presencial pedindo para constar em ata que ele estava acompanhado, não poderia, porque não tinha Mas a procuração. procuração Não, fazer a pode ser mão. verbal, Mas ele pode Fazer É verbal, verbal, mas fazer eu... de forma verbal. Exatamente, mas aí o advogado do condomínio não Aí queriam Aí aceitar. tá tumultuando. Que porque, mas o isso mandato verbal acontece. existe. Então a folha em branco aí. Exatamente, vamos fazer isso. não, e a firma reconhecida? Ah, não. Nesse Ele está lá. nível eu já passei. Aí não. Ou outra situação também que eu já clone? passei. Você quer que seja um clone? Mas isso Mas- não acontece também, o advogado do condomínio fazendo essas exigências. Porque tem que Mas tá se o com condomínio firma. tá lá, não tem nem que questionar. É o próprio. Aí, ó, vou me ausentar, mas ela tá aqui como minha procuradora. Tá Olha o todo mundo advogado do vendo? condomínio aí causando um tumulto. Sim. Gente, Tem razão, né, na gente? verdade, Não tem razão. não Aí tem é pra razão. tumultuar. Outra situação também que eu já passei, eu queria até ver se vocês já passaram. E eu e o cliente com a procuração, tá? Porque depois que eu passei isso uma vez, eu nunca mais. Eu briguei, constou, fez a mão ali, mas se o problema tá aqui. Ou uma outra situação foi estar o condômino, eu... E outra jogada. Não é isso não. Porque tem Tá o hora que eles cliente, reclamam isso porque tem está, dois advogados não, está o representando cliente, o não, isso mesmo também já condomínio. aconteceu, mas está o cliente, eu, e falar, não, aí, se ele tem procurador, eu não vou ficar aqui. Isso já aconteceu comigo. Tem uma frase, o professor nosso falava o seguinte: Tem que se ausentar. o diabo manda os representantes em várias localidades, mas na Assembleia de Condomínio ele vai pessoalmente. E é isso, a Assembleia de Condomínio é o lugar para dar confusão, é o lugar, e a gente vê de tudo. Por isso que eu falei, se você não tiver aqui a habilidade, a convicção e a firmeza de falar e defender seu Sim. posicionamento, ainda que você esteja em dúvida, mas ali você tem que... Você é engolido pela E assim, situação. e um lugar pequeno e tal, e o cliente ficou tão... Não, e batendo o pé, não, vai ficar, não é porque... Ou um ou outro, né? Ou então você não pode abrir a boca. Tem, eles realmente implicam quando fica o cliente, né? Às vezes a gente está representando o condômino e o advogado. Eles preferem, se vai brigar com o condomínio, já tem às vezes uma briga já anterior, é antiga, lá. Não, ou um ou outro, aí já começa assim, ou não quer a nossa presença, porque realmente assim, às vezes a gente chega representando algum condômino e a gente está entrando na casa deles, e isso a gente tem que ter uma certa sensibilidade. para perceber isso. Então, eles já olham para, porque a gente é uma pessoa estranha, a gente não mora ali. Ele já é uma pessoa estranha na sua residência, de certa forma, e aí eles já olham com muita
reserva. Aí então você tem que quebrar justamente para você até ser escutado. Porque se você não quebra isso, você pode estar falando a coisa mais sensata, eles não vão te escutar. Não. Então você tem que ter essa sensibilidade mesmo. O advogado ele tem que contornar e tentar quebrar essa barreira para justamente convencer ali e ser escutado. Porque você já tem, sei lá, 20 pessoas contra você, ou um grupo, você está indo contra quase a maioria, e aí para você tentar convencer ou expor a situação do seu cliente para chegar a uma solução, você tem que realmente ter essa habilidade. E até a sensibilidade para identificar o que a outra parte está querendo. Eu estou na assembleia como advogado do condomínio. Chega a Elisa ou chega a Ana defendendo um condômino. Tá ali, defendendo com todo afinco. Mas eu, como advogado do condomínio, tenho que ter a sensibilidade para perceber se você quer tumultuar. Porque se você quer tumultuar, minha postura vai ser uma. Se você quer efetivamente defender o direito, minha postura é outra. E talvez eu vou te contra-argumentar quando você quiser defender o interesse. Quando você quiser tumultuar, talvez eu fique calado. Você não vai conseguir tumultuar uma assembleia minha. Entendi. Eu não vou dar margem a discussões infundadas para tumultuar, sabendo que esse é o seu objetivo. Agora, se você tem razão no posicionamento, assembleia, para portaria, eu falei lá, maioria simples, você chegou lá, não é não, maioria qualificada, ótimo. Vamos debater ali juridicamente e até talvez jogar para a assembleia, falar, olha, temos esses dois posicionamentos, o que vocês querem? Vocês decidem? Vamos... Um cuidado assim, tá? E isso sempre foi assim e eu mantenho isso. Eu nunca vou para uma assembleia sem mandar nada escrito antes. E isso é uma coisa que eu levo no meu dia a dia. Assim, óbvio que não é toda assembleia, na primeira. Porque tem assembleia que vem desdobramentos. Mas assim, o cliente me contratou, uma questão do quórum, uma discussão. Eu envio nem que seja um e-mail, uma carta, alguma coisa, colocando em nome do cliente posicionamento, porque as pessoas vão ler e vão refletir antes, ou o condomínio vai buscar um advogado, ou os condôminos vão buscar esclarecer. Porque na assembleia, muitas vezes, você não consegue nem defender, porque as pessoas não estão ali, elas não, é o que falou, ela não vai te escutar com aquela sensatez, e muitas vezes a gente já chega num condomínio como advogado muito armado, as pessoas estão muito armadas contra o seu cliente, ou contra a situação, e eu acho que isso conflita. Então, eu gosto dessa prática de sempre enviar alguma coisa antes. Isso acaba facilitando. Não, eu não lido. Você já está me dando argumento para eu trabalhar, para eu contra-argumentar você na Assembleia? Mas aí eu vou defender o meu posicionamento. Elisa, eu não sei a Ana se pensa da mesma forma, mas assim, Elisa, não gosto do efeito surpresa. Eu não vou para uma Assembleia com uma carta na manga. Eu coloco antes qual que é o posicionamento, o que eu entendo, por que eu entendo, por que é fundamental, e vamos discutir. Aí lá sim a gente vai debater. Mas eu já dei oportunidade para os condôminos refletirem, buscar um outro advogado, um outro entendimento, e aí pode chegar lá na hora, você já vai, porque eu não vou partir do zero, eu não vou explicar do zero, pode ser, e ali pode ser que a gente tenha uma discussão muito mais saudável que chegue, mas eu gosto dessa técnica de sempre colocar alguma coisa por escrito, e em tempos de WhatsApp, assim, quando é muito urgente, uma coisa muitas vezes eu faço uma carta ali e encaminho para o síndico, encaminho para todo mundo, ou encaminho para o síndico e o cliente já manda no grupo do WhatsApp, mas que vai, nem que se você me contratou hoje para uma assembleia amanhã, alguma coisa escrita vai antes. Mesmo porque a gente tem que entender, nós advogados, que a assembleia não é palco de discussão jurídica entre advogados. Eu não vou te convencer lá de que a maioria é simples. Você não vai me convencer lá de que a maioria é qualificada. Então nós vamos ficar 2 horas tentando um convencer o outro. Então também os advogados têm que ter esse feeling. Isso eu percebo muito. Essa falta desse sentimento, dessa perspicácia na condução de uma assembleia ou na orientação do seu cliente. Às vezes é melhor você virar e falar, olha, cliente, vou ficar calado porque não adianta. Nós não vamos chegar desfavorável, aqui... vota que é contra e vamos ver o que o condomínio vai deliberar. O condomínio deliberou, está contra o nosso interesse? Aí sim, é um caso de judicialização. Vamos colocar nossa tese jurídica no processo e ver o que o juiz decide. Mas não é ficar batendo boca com o colega numa assembleia, só vai desgastar. Mas isso existe muito.
Muito, E a gente muito percebe comum. isso muito. Então é uma falha. Na minha percepção, é uma falha do advogado. Não é que você está ali com unhas e dentes defendendo o seu cliente. Você extrapolou, na minha percepção, o momento, o ambiente de efetuar essa defesa. Na realidade, não vai essa discussão ali perante os condôminos, que a maioria nem tem conhecimento jurídico, fica uma discussão jurídica e as pessoas, eu vou de acordo com o advogado do condomínio está falando, ele deve estar certo. Pede para colocar o posicionamento na ata, É exatamente por isso que exatamente por isso que eu me antecipo. Nessa assembleia, por exemplo, que eu contei para vocês da questão do suprécio, já tinha ido uma notificação antes, com o suprécio e toda a teoria. Aí o advogado falar o que ele ok, mas tá ali, tá fundamentado com jurisprudência, então, né? Tá tudo ali. Não, e assim, e aí o despreparo foi tão grande porque eu queria entender, já que era uma questão da obra, peraí, vocês estão falando em propor, mas, e não tava no edital, tá? Uma propositura de uma ação. E eu perguntei, mas aí a síndica, porque a prefeitura falou a prefeitura me falou que me deu os poderes. Não, a prefeitura me deu os poderes para eu tomar a atitude jurídica que eu quiser. Como assim? Me encobriu de poderes? Usou um termo que eu não vou lembrar agora. Eu falei, mas peraí, o atendente lá da prefeitura te deu esses poderes para você entrar contra o condomínio ou contra a cliente? Em defesa da prefeitura também, né? Aí eu perguntei, tipo assim, e ela queria escrever isso na ata. Eu falei, então escreve entre aspas que a síndica falou. Que é uma fala dela, porque não é. Que ela levando os condôminos a entender que a pessoa da prefeitura falou que como se desse ali para ela assinando uma procuração que ela pudesse ir defender. Aí eu falei, mas peraí, essa ação. Aí o advogado falou, a senhora vai ver na hora certa. Eu falei, mas peraí, tem que aprovar, né? Tem que chamar uma assembleia para isso. Doutora, ela não precisa, uma obra que está há 15 anos. Doutora, ela não precisa de assembleia, ela não precisa de aprovação de assembleia. Oiê! Aí eu falei, não. E a contratação do advogado também não tem que ser aprovado? Não. Falou 2 vezes para eu estudar, gente. Esse realmente não atua em condomínio. Você me lembrou foi uma das primeiras assembleias que eu fiz. E eu achei que ia ser muito simples, porque é um condomínio lá no Luxemburgo, um bairro aqui em Belo Horizonte, né? Com 6 unidades. Eu falei, isso é tranquilo. Nunca tinha feito assembleia mesmo. 6 unidades, se forem os 20% que costuma ir, 2 moradores. E aí a discussão era por causa de uma obra que a última unidade tinha direito de fazer no terraço, enfim, e ele demorou a fazer, resolveu fazer, e a síndica na época estava reclamando. E aí no edital constava que eles iriam decidir se iria ajuizar a ação, demolitória, enfim. Na realidade não era nem demolitória, era anunciação, né? E aí quando eu cheguei lá, condomínio pequeno, achei que ia ser muito tranquilo, a síndica já tinha ajuizado a ação, tomou a decisão sozinha, por ela, na cabeça dela, muito exaltada, porque ela não sabia que teria um advogado representando, né, esse condômino, e aí me desse uma outra condômina que deu um escândalo, e aí as duas começaram a brigar. E aí, briga feia mesmo. Briga mesmo. De palavras que eu nunca nem escutei. E eu fiquei assim, olhando, tava, né? Bem-vindo ao mundo que estranho. Todo mundo presente, fora lá, tava os 6, mas era um teatro. E aí desce uma outra condômina, xingou a outra síndica. Aí envolve relacionamento que tem, você tá dando de cima dele, por isso que você tá indo contra a obra, veio todas as coisas, você agora tá procurando marido, gente, de tudo tinha. Eu fiquei sabendo de toda a história sentimental da síndica por causa disso, e foi exposto tudo ali. E a gente, então você acaba passando. E por uma síndica que ela poderia ter evitado, se ela tivesse levado a decisão para a Assembleia, eles iriam decidir, que decidisse que ajuizasse a ação. Sim ou não? Não ia dar problema. Mas na hora que ela revelou que já tinha ajuizado a ação, passou por cima de todo mundo, a outra condômina ficou, que era amiga, né, do meu cliente, subiu e contou tudo que ela já tinha contado lá. Nossa. Mas a gente passa por cada situação. Mas assim, aproveitar... Monotonia não acontece. Não, é bem agitado. E nunca tem um caso igual ao outro. Não tem. E assim, Fábio, então,
né, já que eu contei que o caso do que eu fui 2 vezes presidente, então explica aí que realmente como que é para aprovar um processo judicial, como que é o procedimento, o síndico pode contratar, precisa ou não precisa, dá uma... Não, isso é sempre interessante, todas essas decisões que vão influenciar no condomínio, onerar o condomínio, a contratação de advogado, demanda o pagamento de honorários. Então é interessante que o síndico convoque uma assembleia, leva isso para ser discutido. Tudo, o síndico ele tem que ter em mente o seguinte, ele não é o super-homem, ele não tem que avocar tudo para si. Então divide as decisões com a coletividade e tenha o seu advogado. Hoje uma luta muito grande que nós temos é conscientizar os síndicos da necessidade de uma assessoria jurídica. A gente que está inserido nesse mercado ainda percebe o quão é difícil a gente gerar esse convencimento de que a assessoria jurídica não é custo, ainda é vista como custo. Não, é uma segurança jurídica para o síndico, é uma segurança jurídica para o condomínio. Assim como hoje a gente vê outros setores, síndicos que estão se assessorando também com profissionais de engenharia, para grandes manutenções. Mas a gente, aos pouquinhos, a gente vai criando essa cultura. Chegar lá. Eu acho que isso é um trabalho, todo esse mercado condominial, aonde está inserido também a advocacia condominial, ela ainda está em consolidação. A gente tem que trabalhar ainda para criar essa cultura, essa necessidade de ter uma segurança jurídica nas tratativas. Isso é muito importante para refletir depois. E até mesmo a profissionalização dos síndicos, né? A gente vê, inclusive você tem um curso de síndico. Sim. Que é importante. Então o síndico ter essa visão, porque antigamente as assembleias e a gestão condominial era uma coisa, mas hoje a gestão condominial do condomínio não é uma coisa mais feita de vizinho para vizinho, que colocava o dinheiro ali dentro do... Eles juntavam, às vezes colocavam todo o dinheiro na conta do síndico atual, isso, muito informal. O síndico profissional é um reflexo do qual esse mercado está evoluindo. As pessoas estão compreendendo que ali é o seu patrimônio. E um síndico, por exemplo, ele pode gerar uma valorização ou uma desvalorização do seu patrimônio. Então, toda essa cultura ela está sendo criada, as pessoas estão procurando o mercado de sindicatura profissional está cada vez mais crescente. O mercado de especialistas na área jurídica condominial está crescendo, também já vejo. O pessoal de um tempo para cá, e não vou longe, de 5 anos para cá, essa cultura já mudou muito. Antes, quem era o advogado que descia para defender um condômino, ou para acompanhar um condômino? Era o advogado trabalhista da empresa dele, que ia lá para assessorar em questões condominiais. Era um amigo que trabalhava com direito tributário, que ia acompanhar. Hoje isso está mudando. Hoje as pessoas estão procurando, estão também conhecendo que isso é uma parte nova do direito, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo gerar essa cultura para todo, e aí é um mercado como um todo. Não só o advogado, o síndico, a portaria remota, a garantidora. É um mercado condominial que vai crescendo junto e um auxiliando o outro. Eu acho que isso que é fundamental. E você tem um livro também, não é? Sobre gestão. Você falou um pouquinho no início, mas conta do seu primeiro livro, porque esse aqui é Os Segredos do Síndico do Sucesso. Mas conta um pouquinho, porque vai vir uma nova edição por aí. Vai vir uma nova edição. O primeiro livro foi lançado em 2018. Chama Gestão Condominial Eficiente. E o que é esse livro? Eu peguei toda a parte jurídica e inseri para dentro dos condomínios. Mas, na verdade, é um livro muito prático. Ele é muito bem-vindo para advogados, principalmente para advogados que estão iniciando nessa jornada, mas a linguagem é muito simples, porque eu não quis, o meu objetivo inicial não era escrever para advogado, era para escrever para o mercado. Entendi. Então, para o síndico, para o morador, para um dono de uma administradora, para ter noção de todo esse ecossistema. Então, esse livro é legal porque ele tem 2 partes. Uma parte teórica,
Ele já é um livrinho maior, esse aqui propositalmente eu fiz ele mais fininho, ele tem umas 300 páginas por aí. Mas numa segunda parte do livro eu fiz um perguntas e respostas. Então você tem ali um manual de consulta, que é de bem fácil acesso, dividido por capítulo. Então você está na dúvida ali, procura ali no final que acha as questões. Estou vendo aqui que a convenção fala uma coisa, o regimento fala outra. Qual que vale? A regra da convenção, a regra do regimento. Então são questões do dia a dia que vão ali em forma de perguntas e respostas. E aqui só respondendo, para se alguém não souber e ficar na dúvida, vale a convenção, viu gente? A convenção ela está hierarquicamente superior ao regimento interno, então quando tem um conflito dessas duas normas, vale o que está disposto na convenção. Mas é um livro bem bacana, e que a editora agora já pediu a segunda edição, então muito legal. Trabalhar nela, se Deus quiser, ano que vem está saindo a segunda edição. E para finalizar assim, o nosso papo sobre a ata, que também é um elemento muito importante da Assembleia. O que você acha que deve constar? Quem deve redigir? O que é mais importante? Ali a administração, o síndico deve se atentar sobre a redação dessa ata. Aí a gente volta lá no comecinho, talvez uma das minhas primeiras falas aqui, né? Cada um tem o seu papel dentro de uma assembleia. Quem vai redigir a ata é o secretário. O secretário é escolhido dentre os moradores, basicamente, mas pode ser um funcionário da administradora? Pode ser um funcionário da administradora. Mas esse é um papel muito importante, porque é a ata que vai representar, ela é um retrato do que foi aquela assembleia. Ali estarão as decisões que foram tomadas e que vincularão a todos, inclusive aqueles que não estiveram presentes. Então, tem que ser uma ata concisa, obviamente não precisa retratar tudo o que aconteceu, fulano falou isso, dona Maria falou aquilo, seu Pedro, não, a gente não vai retratar tudo, a não ser que tenha um impacto naquela assembleia, que aquele ato, aquela fala tenha gerado um impacto naquela assembleia ou alguém pediu para fazer constar. Mas uma ata concisa, com os principais pontos, com as decisões transcritas de forma bem clara, transparente, sem dubiedade, para não gerar discussão depois. E o último ato, não há uma obrigatoriedade de registro da ata, mas é conveniente que se faça. Primeiro, para gerar uma transparência e até mesmo uma segurança para o condomínio. Caso extravie o livro ou alguma coisa assim, você tem como recuperar esse histórico do condomínio. Então, eu acho que basicamente esses são os pontos de atenção. Se o advogado do condomínio presente que faça uma leitura dessa ata antes de todos assinarem, de se colher a assinatura, via de regra, deveria se ler a ata. Muitos condomínios não fazem isso, né? Alguns ainda fazem. Mas alguns, eu quando estou assessorando o condomínio, eu peço a leitura da ata, porque se alguém quiser se manifestar, que se manifeste naquele momento, alguma inconsistência, ou que queira incluir algo que efetivamente aconteceu. Deixou de mencionar, ou não foi isso que eu falei. Exatamente, isso é importante. E já assinatura do presidente e secretário. Eu acho que é um equívoco a gente deixar para fazer essa ata, que é uma praxe, né? Muita gente ainda faz assim, mas deixar para o segundo momento, que aí as palavras voam, a gente já não lembra. Não fica igual, não tem como. Não lembra com clareza. Fábio, até você falando com relação aos papéis das pessoas dentro das assembleias, isso já tem até um tempo que eu não vejo, mas assim, lá no meu início também, eu participei de várias assembleias que a convenção de condomínio vedava o próprio síndico de ser o presidente. Os condomínios que tinham isso. Já tem um tempo que eu não vejo, mas isso tem muita convenção que vier do síndico de presidir a assembleia. Já tem um tempo que eu não passo por isso. Mas, assim, isso também tem que ser observado, né? Essa posição. Porque tem condomínios que falam, não, vai eleger. Aí, se está vedado, realmente não, o síndico não pode ali presidir. E um detalhe muito importante. O presidente de uma assembleia é uma pessoa fundamental para que essa assembleia transcorra ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, você está assessorando o condomínio, você está assessorando o síndico,
passa essa, entre aspas, dica para ele, olha, vamos tentar colocar aqui um presidente que conheça a gestão, que está alinhado com a gestão, porque é muito importante, é ele quem vai conduzir. Durante a Assembleia, o síndico não tem poder de ingerência. Quem conduz a Assembleia é o presidente. É o presidente que manda prender e manda soltar uma Assembleia. Então é muito importante, até para que a Assembleia ocorra de forma harmoniosa, que essa pessoa do presidente seja muito bem escolhido. Via de regra, ele é eleito, né, entre os condôminos, geralmente ninguém aceita ser, então que já combine com antecedência. Olha, vai lá, nos auxilie, seja presidente dessa Assembleia, para poder fazer a condução dos trabalhos, isso é muito importante. E assim, nesse caso, não quer dizer que o síndico não possa falar, né? O síndico vai apresentar e vai falar, mas a condução, realmente, quem vai passando os itens é do presidente. O ideal é que o síndico participe das assembleias, né? Até para esclarecer algum ponto para os condôminos, alguma dúvida. O interessante é que ele participe. É isso. Adorei. Eu também, assim, eu acho que a gente tinha caso aqui para ir até. Esse é o tema que a gente ficava. Com certeza. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma área que eu gosto de atuar. Eu também gosto muito de condomínio, então acaba que a gente ia ter muita história aqui para contar. E a Assembleia é um teste de conhecimento, é um teste de paciência, é um teste que vai testar sua inteligência emocional, então suas relações, como você está no trato das relações humanas, é muito bacana. Eu acho que a gente amadurece muito como profissional fazendo Assembleia de Condomínio, assim. Você vai, eu lembro das primeiras, tava pensando, a Ana falando, eu estava pensando nas minhas primeiras assembleias, meu Deus, como que a evolução vai, como que a gente vai... Você tem que ter um pensamento rápido para trazer ali, puxar na memória aquela informação que você sabe que tem, mas naquela hora não está vindo porque a pergunta fugiu um pouquinho do convencional, mas... É um treinamento, a Assembleia é um treinamento e esse treinamento nos conduz a fazer uma boa Assembleia. Então eu acho que o papel do advogado na Assembleia também é fazer com que essa Assembleia se torne uma boa Assembleia. Às vezes, eu viro para o síndico que me contratou. Eu falo, olha, eu não tenho obrigação de intervir na Assembleia. Se eu não intervir em momento algum, é porque essa Assembleia está excelente. Porque a gente acha que, como está sendo contratado e está recebendo honorários, a gente tem o dever de falar. E às vezes a nossa fala é que vai gerar o tumulto. Então eu sempre aviso isso para o meu cliente. Eu falo, olha, eu não tenho a obrigação de falar. Estamos combinados? Se eu achar que não é caso de intervenção, eu não vou intervir. Pode ser que eu entre mudo e saia calado. E você pode saber que se isso acontecer, é porque o seu direito está preservado. Eu só vou falar se alguma coisa te prejudicar, você condômino, você síndico condomínio. Porque muitas vezes eu vejo isso, principalmente quem está começando. Eu recebi honorário, eu tenho que falar. E aí... Mostrar a atuação. Tenho que mostrar a atuação. Então já avisa antes, porque se você não avisa antes também é chato, né? Você receber e sair caladinho. Então você já avisa antes. Ó, se eu sair calado é porque está tudo bem, você está com seu direito preservado, seu direito garantido. Se o caso azedar, a gente dá nosso pitaco, né? A gente só vai entrar... mas a nossa postura ele não é inflamar nada, é pelo contrário, é tentar solucionar ali as questões, ou quando eles têm dúvida. Que a gente pode fazer isso? Porque durante a Assembleia eles têm muitas dúvidas. Pode ser feito dessa forma, a gente pode buscar essa outra alternativa, e ali a gente está mais no consultivo mesmo, para proporcionar essa segurança. Então, se a gente está realmente vendo que está fluindo muito bem a Assembleia, não tem por que a gente ficar interrompendo ou tentando expor algum assunto ou explicar alguma coisa que... É muito legal o que você falou, você usou uma palavra aí que é uma palavra-chave, alternativas. É nosso papel gerar alternativas para uma compatibilização de interesses. Então, às vezes, a Assembleia está caminhando num sentido que não está legal, mas com um ajuste no meio do caminho aqui, a gente consegue transformar toda essa Assembleia. Então, a gente tem que buscar essa solução para o cliente, porque a gente não está só contratado para ficar brigando, a gente está contratado para apresentar uma solução. Para defender o interesse, e se a gente conseguir compatibilizar os interesses que são conflitantes, é o melhor dos mundos. Exatamente.
Exatamente. É isso. E assim, o Fábio produz muito conteúdo no Instagram, mas conta aí pra onde que o pessoal te encontra, te acha. Vamos lá, eu comecei no Instagram recente, eu não era muito bom nisso não. Continuo não sendo, mas a gente vai gravando os vídeos lá, então são 2 canais, @bate-papo de síndico, ali eu posto alguns conteúdos mais informativos mesmo, mais do dia a dia, e o meu pessoal também tem alguns eventos, @FábioBarleta-Gomes. Então lá nesses 2 sempre tem algum conteúdo, me encontram. Lá eles me encontram. Fábio, tem 2 perguntas que a gente já encaminhando para o final, tem 2 perguntas que a gente tem feito para todo mundo que está passando por aqui. Primeiro é assim, qual que é a frase, uma frase que você tem, uma frase de efeito, aquela frase que você tem um dia que você precisa de motivação, um lema de vida, uma coisa que você tem realmente ali que hoje te inspira. Gente, não vai ser uma frase, mas ou um pensamento. Uma filosofia que eu acredito muito, que com foco a gente consegue os nossos objetivos. Eu acredito muito nisso. Então não é nenhuma frase de um pensador, nem nada, mas eu acho que a gente é o que te motiva. Tem que ter determinação para buscar aquilo que a gente almeja. E a gente vai conseguir se a gente não desviar da nossa rota, se a gente tiver persistência, se a gente tiver aquilo mesmo como um propósito, a gente consegue não só seguir pelo caminho que nos leva ao alvo, mas principalmente dizer não àquilo que nos afasta desse caminho. Então eu acho que essa é algo que me guia aí no meu dia a dia. Isso é muito legal, isso. E um livro que seja um livro que você já tenha lido, ou que está ali, que várias vezes você consulta, já releu várias vezes. Ou que virou chave. Que deu uma virada ou de chave. Ou que você acha que vai ser importante, né? Além dos seus, é óbvio. Você gostou muito de ler, que é importante as pessoas conhecerem o conteúdo. Posso buscar um aqui na bibliografia? Pode. Para poder falar aqui o nome do autor certinho. Tá, aqui tem, na bibliografia aqui tem muitos livros bacanas. Muitos. Mas eu vou passar 2 aqui que eu acho muito legal. A Mente do Empreendedor, Kevin Johnson. E tem um outro aqui que eu acho muito bacana, que é o Ciclo do Sucesso, mas o que eu estou procurando, Reinvente Sua Empresa, Jason Flight. Esse livro é muito legal. Esse eu também não conhecia. Não. Esse é um livro que vai te dando uns insights meio fora aí da caixinha. Ele vai te trazendo para algumas realidades que te faz pensar. Eu acho que ele mais faz pensar do que tudo. Então, interessante. 2 boas indicações que realmente vão ali. Mas aí depois, quem tiver acesso ao livro, pega a bibliografia aí, que é só livro bom. É só livro bom. Bom saber então. Bom saber. É isso. Fábio, muito obrigada. Obrigada mesmo. Tenho certeza que o pessoal que está escutando aí vai gostar muito. Esse podcast realmente, assim, a gente até estendeu muito. A gente está com 1h. Acho que 1h e quanto, Samuel? 1h e tanto aí. 1h30. 1h30, acho que é um dos maiores podcasts que a gente fez até agora, mas muito conteúdo legal, conteúdo prático, realmente ali aprofundou. Muito obrigada, tem assim, excelente. Também adorei. Foi ótimo, eu também adorei. Obrigada pela disponibilidade, doar seu tempo e seu conhecimento aqui, compartilhando com a AMAD, com os associados e com todo mundo que acompanha a gente nas redes sociais. Exatamente isso. E assim, lembrando que a gente tem, né, para quem está assistindo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, né, para quem tá no YouTube. E mais, né, a gente tem um novo episódio toda semana do Amadcast, toda quarta-feira, 12h, tanto no Spotify quanto no YouTube. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço, foi massa. Foi Até mais, gente. Tchau, gente, até a próxima.